Paz do Senhor, amém, amém. Eu sempre fui da mesa de libertação, desde que eu aceitei Jesus como Salvador, eu entrei na igreja, automaticamente Deus já foi me dando uns mistérios, e um pouco depois um outro pastor, em uma outra igreja que eu estava congregando, ele me levantou para a mesa de consagração e a irmã da mesa de libertação me chamou para fazer parte, e desde sempre eu tenho sido da mesa de libertação. Faço parte, não da mesa, mas do processo de libertação da casa do Senhor. E eu estou acompanhando uma situação onde Deus está me sinalizando. Às vezes eu fico um pouco estressada e eu vou orar, aí Deus começa a falar comigo. Por quê? Eu consigo sentir a presença de inimigos. Só que eu fico estressada, às vezes, num ambiente onde a maior parte das pessoas estão com demônios. Então eu começo a sentir, eu sinto enjoo, vontade de vomitar. Eu olho para a pessoa e quando eu vejo eu tô com a mão orando e a pessoa manifesta. Porque eu sou boa? Não. Porque houve em mim desde sempre uma obediência ao querer de Deus. E eu estou acompanhando umas situações da qual nós vamos estar falando agora para poder entender. Um grupo de pessoas houve uma discussão. Por quê? Porque uma pessoa resolveu fazer algo, e não comentou com ninguém. A pessoa até diz que comentou, mas se não houve entendimento, como eu aprendi com o nosso professor de português, só há comunicação quando um fala e o outro entende. Então, se foi falado e o outro não ouviu, não entendeu, não houve comunicação. E a pessoa fez, e eu creio, fundo do meu coração, de verdade, que não fez com maldade, só fez sem pensar. E isso gerou discussão. Aí um outro grupo gritou com essa pessoa. E aí essa pessoa gritou de volta. E aí eu falei assim, gente, qual o problema de pedir perdão? Tá todo mundo errado aqui, vamos pedir perdão. Então eu ouvi gente falando que não ia perdoar, calma que você vai entender o que eu tô falando. Gente falando que não ia perdoar e gente falando que não ia pedir perdão. Inclusive algumas pessoas saíram, saiu, largou e foi embora. Só que, espiritualmente falando, era um grupo de pessoas cristãs. Era um grupo de pessoas que não aceitaram Jesus há pouco tempo. É um grupo de pessoas onde a maioria era crente, mas havia um que não era crente. E Deus estava me sinalizando que essa pessoa está tendo um problema, essa que não é crente, que não conhece a palavra, problema espirituais com demônios. E então aí, se essas pessoas que são crentes soubessem, Tá faltando conhecimento de Deus, tá faltando palavra, tá faltando presença de Deus, tá faltando para entender o que está para acontecer. Havia uma pessoa no grupo que está tendo problemas com o demônio. E aí o demônio correu para fazer o quê? Para fazer os crentes brigarem. Porque quando os crentes brigam, não pedem perdão, não liberam perdão, não perdoam, eles estão incapacitados para estarem repreendendo o demônio. Se uma pessoa dessa, olha que situação, se um crente desse, na sua soberba, na sua arrogância, meter a mão em alguém para orar, e essa pessoa estiver com o demônio, essa pessoa vai arrecadar para trazer para a sua vida, para a sua casa, os demônios que estão sobre aquela pessoa. Em Efésios 6 vem falando de revestimento, vem falando de se revestir novamente da armadura de Deus, capacete, couraça, espada, sandália, todo o revestimento. E Deus ainda fala, não é para se revestir de uma parte da armadura de Deus, é toda, se revestir-vos de toda a armadura, é para se revestir de toda a armadura de Deus. E detalhe, revestir significa vestir de novo, vestir de novo quantas vezes forem necessário. Aí a gente volta aqui para Oséias capítulo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Ser rejeitado por Deus, sabendo que o diabo está querendo matar a nossa casa,
matar os nossos filhos, porque estamos rejeitando o conhecimento, a palavra do Senhor, porque estamos rejeitando, até está entrando aqui no ouvido, mas está saindo pelo outro, para que não sejas sacerdote diante de mim. Deus falando, não vou te colocar para ser representante do meu reino. Quando Deus fala para que tu não seja sacerdote diante de mim, Deus está falando para você não ser representante do meu reino. Para ser representante do reino de Deus, tem que adquirir conhecimento do que Deus quer, do que Deus gosta, do que Deus do mandamento de Deus e praticá-lo. Deus está falando, olha, eu estou te rejeitando, eu não quero você como sacerdote do meu reino. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, a palavra que Deus está me dando hoje é que havia um grupo de pessoas onde todos brigaram, todos estavam errados, todos tinham que pedir perdão, todos que tinham que liberar perdão, e somente um não era crente. E esse que não é crente está tendo problemas, porque Deus está me sinalizando. Toda vez que eu vou orar, eu estou sentindo esse que não é crente está tendo problemas com o demônio. E o demônio veio com a fúria e fez com que os crentes, saísse da posição, perdesse a armadura, porque essa armadura tanto é para combater como é para nos proteger. E se eu estou sem armadura, porque eu estou rejeitando o conhecimento de Deus, os meus filhos, é o que Deus fala, porque eu me esquecerei teus filhos. Se eu não cuido das coisas de Deus, Deus não cuida da minha casa. É obrigado? Não, não é obrigado. Mas uma vez que eu me candidatei a ser soldado do Senhor, Deus não se agrada dos que retrocedem. Deus não tem o inocente, o culpado por inocente. Alguém está precisando de um guerreiro do Senhor e o diabo tem desarmado os crentes na terra. Não sou obrigado a ir brigar as lutas dos outros? Claro que não. Só que quando Deus nos capacita como são, as nossas primeiras guerras dentro da nossa própria casa. Quando o diabo ele vem desarmando os crentes, para os crentes não proteger alguém que não tem conhecimento de Deus, que está tendo uma batalha espiritual, que está precisando de ajuda, que está se afogando, e Deus está falando com os crentes, eu levantei vocês como meu sacerdote para salvar vidas. Tem alguém se afogando, precisando, enquanto os crentes estão brincando de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Quando o diabo for lá naquela pessoa, Deus vai levantar outras pessoas para ajudar essa pessoa? Vai, se ela quiser. Se ela quiser, se ela orar, se ela clamar, Deus vai sinalizar. Deus vai levantar outra pessoa. Mas o que acontece conosco se perdemos toda a proteção de Deus, se Deus está falando? Tu acha mesmo que o diabo vai matar aquela pessoa e não vai vir tentar matar a nossa casa? Deixo essa palavra hoje, não de uma pessoa que já está no ministério de libertação. Eu sou ruim com o tempo, querido. Às vezes eu falo, sou igual meu pai. Um dia para mim é igual 1000 anos é igual um dia. Sou ruim com o tempo. Mas, jogando assim mais ou menos, em torno de 15 anos no ministério de libertação, já vi muitas coisas. E para finalizar, se essas pessoas soubessem que quando eu ainda era membro, Deus, o Espírito Santo de Deus mandou eu pedir perdão, não só a uma, mas a diversas pessoas que tinham me ferido. Na hora eu falei, como assim, Deus? Eu vou pedir perdão, vou contar de um caso. Deus mandou eu pedir perdão também a pessoas, essa aí eu nem discuti. Quando Deus veio falando comigo, você tá errada, vai lá e pede perdão, vou bater boca com Deus, pode o barro contender com um olheiro. Eu, pó, bater boca com Deus, Deus falando que eu tô errada, para pedir perdão. Fui lá e pedi. Mas pedir perdão para quem me magoou foi meio complicado. Então Deus está nos ensinando, nos dando conhecimento de como é o mundo espiritual. E aí eu falei, pô, Deus, pedi perdão, foi o fulano que fez, tal. Só que meu coração estava enchendo de amargura.
E uma das brechas de Satanás para entrar dentro de nós, é porque crente está revestido. Não. Contra Jacó não vale encantamento, mas tem que ser Jacó. E aí, Deus falando comigo, não vou, já estava entrando mal, só que eu não estava entendendo o mundo espiritual. Não estava entendendo porque Deus estava mandando eu pedir perdão. Depois que eu já aprendi, hoje eu entendo quando Deus fala, eu nem questiono mais, vou lá e faço. Porque Ele sabe de todas as coisas. E eu vou contar um caso. Tem uma pessoa que estava já um tempão e eu estava me enchendo de mágoa e Deus vai lá e eu não queria ir porque a pessoa que estava me ferindo, mas enfim, Deus preparou o dia, eu me levantei, Deus falou, olha, eu estava dentro de casa, eu não encontrei na rua não, tá? Não estava passeando na rua e encontrei a pessoa que estava me ferindo. Ai, não, eu estava dentro de casa, Deus falou, levanta, troca de roupa e sai. E eu levantei, troquei minha roupa e eu sabia exatamente onde eu tinha que ir. Porque a palavra de Deus fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E eu sabia exatamente onde eu tinha que ir, porque eu tenho certeza absoluta que eu sou filha de Deus e vou continuar lutando para ganhar minha salvação no final dessa vida. E quando eu cheguei lá, dei de cara com a pessoa ia entrar. Olha como Deus faz, Deus atrapalhou a pessoa para a pessoa não entrar. Desde que a pessoa está na porta e eu fui lá e dei de cara com a pessoa e eu pedi perdão. Só que quando eu pedi perdão, a pessoa toda errada, né? A pessoa cresceu mais. E quanto mais ela gritava, mais ela falava, as pessoas passando na rua, eu pensava assim, eu pensando, eu calada, porque o Espírito Santo não deixou eu falar. Eu pedi perdão, tentava falar, a pessoa gritava mais ainda e o Espírito só falou, cala-te, cala-te. E eu calei. E a pessoa falando, e eu calada lá. E eu pensei assim, pô Deus, eu em pensamento falando com Deus, você me trouxe até aqui para me humilhar? Só, queridos, quando a pessoa acabou de falar, eu falei, tá bom. Mas eu peço perdão, tá, novamente. Eu tentando, né, falar, pô, eu não fiz isso. Não foi desse jeito que você pensa. Tentando me defender. Esqueça que às vezes eu esqueço, que nós temos um advogado e temos um juiz. E eu não consegui, Deus cala, te calei. Aí eu falei, não, mais uma vez eu peço perdão tal. E eu virei as costas, eu vim chorando para casa. E de noite tinha culto na minha igreja. E o Espírito Santo foi e falou, levanta e veste a roupa e vai. Novamente, fui, me arrumei e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, querido, já tinha uma situação preparada. Se o povo soubesse quem é que está por trás de cada briguinha, de cada nhenhenhen, crente criança que está bebendo leitinho, não está preparado para comer mocotó, rapaz. Não tá. Não sou melhor do que ninguém, não. Ouve a voz do Espírito Santo, ouve a voz do teu Deus. Muda as tuas atitudes, cara. Quando eu cheguei na igreja, Deus me tomou de uma tal maneira, eu fui botando a mão, as pessoas manifestando, repreendendo o demônio, tocando, pessoas caindo arrebatadas, falando em língua, sendo batizada com o Espírito Santo, eu tomada, e eu tinha que ficar levantando o pé, porque a igreja, pum, bum, bum, caindo arrebatada, expulsando o demônio, outros falando em língua, a glória de Deus desceu como Deus me usou, porque eu decidi obedecer ao Espírito Santo. Eu não sabia que o diabo já estava armando uma situação para que vidas perecessem e eu não pudesse ser uma espada na mão do Senhor. Só, queridos, que quem estava lá olhando tudo isso, a pessoa que eu fui pedir perdão, teve que contemplar Deus me usando pela glória de Deus. Só que logo em seguida, porque o diabo ele é muito sujo, já havia uma situação, ou seja, eu não fiquei sem entender por que Deus me trouxe até aqui para me humilhar, não. O diabo já tinha preparado uma situação para estar matando os meus filhos. Só que quando eu decidi tomar posição de mulher de Deus de verdade, Deus não precisou enviar pastor, Deus não precisou enviar outro irmão, Deus me usou. Eu botei a mão e repreendi os demônios da minha casa. Porque tem demônios na nossa vida que quem tem que repreender somos nós mesmos. Não deixe o diabo tirar a armadura de Deus da tua vida. Porque lá em Efésios 6 fala dessa armadura. E essa armadura não é só para combater o inferno, mas para se proteger do inferno. Você e a tua casa. Crê em Deus e será salvo tu e a tua casa.
E guarda isso no teu pensamento. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Beijo na alma.